Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Com muita alegria que nós nos reunimos essa noite no culto de quinta-feira para podermos adorar o Senhor e louvar o seu nome. Quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que Deus esteja exaltando o nome dele sobre você, sobre sua família, mas que também a palavra de Deus, da meditação dessa noite, possa colocar você dentro ainda mais dos propósitos de Deus. Obviamente o lugar que eu estou não é um púlpito, né, nem a igreja, mas é um lugar muito bonito e não dá para sempre gravar um vídeo assim, né? Mas nesse lugar diferente, muito bonito, eu gostaria de meditar com você no texto de Gálatas capítulo 5, então por favor abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Eu queria fazer uma breve meditação nesse texto. Esse texto inicia dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Evangelho é o único que pode afirmar essa frase. Essa frase só pode ser encontrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vem mostrando como o nosso Senhor morreu naquela cruz para nos substituir e cancelar toda a maldição que estava sobre nós. E agora ele vai dizer que por causa desse sacrifício perfeito que ele trouxe para nós fomos livres para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa que Paulo está falando? E imediatamente ele diz: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que liberdade é essa? É a liberdade que Cristo coloca você através do seu sangue naquela cruz. A liberdade do pecado, a liberdade do inferno, a liberdade da sua própria carne, da sua natureza pecaminosa, a liberdade do império das trevas, do diabo. Você é livre em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade, a verdadeira salvação encontra-se em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há libertação nas boas obras, na religião. O que as mais de 11.000 religiões no mundo fazem é simplesmente buscar, de alguma forma e de maneira frustrada, a salvação pelas obras. Faça isso para que Deus te aceite. Faça aquilo outro para que você possa ser recebido por Deus. Deixe de fazer isso para que a sua consciência seja pelo menos aliviada do seu pecado. O ser humano não sabe o que fazer com o pecado. Nenhuma de suas boas obras ou religião pode resolver o problema do pecado na vida do ser humano. Mas Deus, e apenas Deus, pode enfrentar o pecado, o diabo, o inferno, a morte, as trevas e vencê-los naquela cruz. Apenas Cristo Jesus, o nosso Senhor, pode fazer isso por mim e por você. E aqui está a grande liberdade, a liberdade gloriosa, Paulo vai dizer em Romanos 8, dos filhos de Deus. Essa liberdade de uma vida acima do pecado, não uma vida sem pecado, mas uma vida que está acima do próprio pecado. Uma vida onde você vence o pecado porque ele já não tem domínio, controle sobre você. Como diz Paulo em Romanos capítulo 6. Essa liberdade que nos foi concedida da tentativa da autojustificação, nós podemos descansar na obra salvadora de Cristo. Aqui não existe espaço para você ser, de alguma maneira, o Salvador. Aqui existe apenas Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe ninguém aqui, apenas Cristo. Ou Ele ou mais ninguém vai salvar você. Não existe outro Salvador. Não existe outra esperança. Não existe ninguém que vai poder te salvar, nem você e nem ninguém. Então, Paulo vai colocar aqui um ponto onde, numa bifurcação, você vai ter que ver qual caminho você vai seguir. Ou você vai seguir o caminho da cruz de Cristo Jesus e entregar sua vida a Ele, ou você vai tentar
o resto da sua vida salvar-se a si mesmo de forma totalmente inútil. Aqui está, não existe nenhum acréscimo, não existe Cristo e a lei, não existe Cristo e as suas boas obras, Cristo e o purgatório, Cristo e o sofrimento que você vai passar aqui, Cristo e a reencarnação, Cristo e a sua bondade, o seu caráter, o seu bom pai, boa mãe, bom filho, bom esposo, boa esposa. Aqui não existe nada disso, aqui só existe Cristo, Ele e somente Ele, sua justiça, seu sangue, seu amor, sua cruz. Ou você se entrega a Cristo Jesus, ou você vai tentar viver sempre na tentativa de uma autossalvação. Não é possível juntar, unir as suas boas obras a Cristo Jesus para a salvação. As boas obras são maravilhosas e elas, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, elas foram criadas em Cristo Jesus. Elas foram feitas para que possamos vivê-las e transbordar nelas, mas elas não podem de maneira alguma nos salvar. Então, aqui você precisa decidir. Aqui você precisa colocar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, tanto para você quanto para as outras pessoas. Ou Cristo, ou as boas obras. Ou Cristo te salva, ou você se salva. Então, quando você pregar o Evangelho, você tem que decidir o que você vai pregar. Se você vai dizer, não, Cristo, ou você vai ser salvo porque você tem idade, porque você já é velho, ou você é novo demais. Então, você vai precisar decidir, não apenas para você, mas inclusive quando você estiver pregando o Evangelho, Cristo ou você. Os judaizantes estão tentando colocar as duas coisas junto. Cristo mais as leis, Cristo mais o sábado, Cristo mais o não comer carnes, Cristo mais... E o Evangelho nos coloca apenas Cristo. Ele é suficiente, meus irmãos. Ele nos libertou e se Ele nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Seremos completamente livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se Ele nos libertou. Então, não submetais de novo a jugo de escravidão. Isso é, não se submeta novamente à escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão de tentar se salvar a si mesmo. A escravidão de buscar por sua própria força a salvação. E se você tenta isso, Paulo vai dizer, Cristo de nada aproveita para você. Porque você não está confiando nele, e aí entra a fé. Você não está confiando nele, você está confiando em si mesmo. Pela graça sois salvo. Você é salvo não pela fé. Você é salvo pelo que Cristo Jesus fez naquela cruz. É por aquilo que Cristo fez na cruz. Assumindo o meu e o seu lugar que você é salvo. Mas você é salvo pela graça mediante a fé. Isso é, a fé são mãos vazias que se estendem a Deus. Mãos sim cheias de pecado, de trevas, cheias de culpa, mas que você estende, o mendigo todo sujo, estender as mãos ao Senhor para receber a salvação, o presente, o dom de Deus, o presente da graça. Fé são mãos vazias estendidas, mãos que só têm culpa para colocar diante de Deus e pecados. Você é salvo pela graça, pelo que Cristo fez naquela cruz, mediante a fé. É assim que você é salvo. Ele te substituiu. Aquela cruz que me pertencia e te pertencia, Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições e se fez maldito naquela cruz no nosso lugar. Esse é o Evangelho. Aqui está o que Paulo vai dizer da vergonha da cruz, do escândalo do Evangelho, da cruz de Cristo. É que Deus enfrentou o pecado em nosso lugar. É que Deus foi na cruz em nosso lugar para nos substituir. E quando você não crê nisso, quando você não abre mãos para receber isso, esse presente de Deus, você, meu amado, infelizmente cai da graça. Desliga-se de Cristo, é o que o texto vai dizer. Vocês se desligaram de Cristo, você anula, como diz Paulo em Gálatas 2, no final do capítulo 2, não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça, se a salvação vem através da obediência da lei,
Cristo morreu em vão. Então, quando você coloca para si mesmo que você é salvo porque você faz alguma coisa para ser salvo, você anula o que Cristo fez, você diminui quem Cristo é e você se desliga da pessoa de Cristo Jesus naquela cruz. Acabou para você. Quando você prega o Evangelho e diz para a pessoa que ela precisa fazer e fazer e fazer e fazer para ser salvo, então você está anulando a cruz de Cristo, você está diminuindo Cristo e você está desligando essa pessoa de Cristo, mesmo falando de Cristo para esta pessoa. Veja, aqui nós temos um ponto extremamente importante no Evangelho, e é o ponto central do Evangelho: a salvação unicamente pela graça. Como os reformadores iam dizer, sola gratia. Isso é só a graça. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Aqui é o ponto, ou que somos salvos, ou que ficamos perdidos para sempre. E parece ser tão pequeno, mas é tão grande essa ideia de só a graça, porque se você acrescentar qualquer outra coisa, ou pessoa, ou obra, acabou a salvação, você se perdeu completamente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Viva como um cristão de verdade, viva livre, meu irmão, viva livre, viva uma vida longe do pecado, longe das trevas, viva uma vida onde o seu Senhor é Cristo e não o diabo, não o inferno, não o império das trevas, não a cultura que se coloca diante de mim e de você. Viva livre, viva para a glória de Deus, viva para honrar o Senhor e glorificar o seu nome, viva livre. Nós precisamos de um povo que seja um povo livre, uma igreja que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, que proclama o Evangelho de Cristo Jesus livre, plenamente livre. Você está livre dos vícios, você está livre da imoralidade, você está livre da condenação do inferno, você está livre da culpa, você está livre da escravidão do pecado, você está livre da escravidão do diabo, você está livre em Cristo. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você está livre. E você deve viver de forma livre para a glória de Deus. Não se escravize, não se deixe escravizar de novo, viva plenamente aquilo que Cristo conquistou na cruz para você. Não se limite você a você mesmo. Você está livre para orar, você está livre para ler a Bíblia, você está livre para a presença, para a comunhão com Deus, você está livre para obedecer, você está livre para pregar o Evangelho e vivê-lo de forma plena, você está livre. O seu casamento deve estar livre, você deve estar livre em Cristo para educar seus filhos, livre do consumismo, livre da ganância, livre de um coração apegado a esse mundo, livre de tudo aquilo que condena você, livre, completamente livre, viva livre. O mundo precisa de uma igreja que verdadeiramente está livre em Cristo Jesus, que conhece o Senhor, que ama o Senhor, que anda na luz da sua presença, um povo livre, de fato livre. E é isso que a igreja precisa ser, um povo livre, e não se deixar de novo escravizar. As pessoas não podem te escravizar, você é que se deixa escravizar. Então não se deixe escravizar, meu irmão, não volte à velha vida, não volte à vida de autojustificação, de tentar salvar-se a si mesmo, de religiosidade, frieza espiritual. Não volte a isso. Cristo te libertou. Se você volta a isso, você anula a graça de Cristo. Se você volta a isso, para que Cristo morreu? Se você está retornando a essa vida, para que Cristo morreu por você? Então, seja livre, viva livre de fato, para a glória dEle. Não se deixe escravizar pela frieza espiritual, pela mornidão, pela religiosidade, por aquele mecanismo vazio de simplesmente ler a Bíblia e orar e cultuar a Deus de forma mecânica. Não, você está livre, livre para adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura para si.
E somente alguém livre pela cruz de Cristo pode adorar o Pai em espírito e em verdade. E é isso que Deus está chamando. É por isso que Cristo morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz para sermos um monte de religiosos vazios, que estão vivendo simplesmente em base à culpa e ao medo do inferno. Não, Deus nos libertou para sermos filhos. Deus nos libertou para o seu amor. Deus nos libertou para amá-lo de todo o coração, de toda a alma, entendimento e forças. Ele nos libertou para bebermos e vivermos o seu amor todos os dias e para sempre. Por que vamos viver outra coisa? Deus nos libertou da cultura, dos pecados da cultura, do mundo, do pecado que tenazmente nos assedia. Por que vamos nos deixar enredar, envolver novamente em tudo isso? Se Cristo nos libertou, seja livre, como esse córrego que está aqui, corra livre, corra livre. As pedras muitas vezes querem impedir o fluxo, e às vezes o pecado se põe como pedras no meio do caminho. Mas você está livre, você pode, pelo poder do Espírito Santo, fluir em direção à vontade de Deus, fluir em direção àquilo que Cristo quer para você. Que você vá, meu irmão, em Cristo Jesus, não se escravize, não deixe ninguém escravizar você. Não se escravize você mesmo, mas tampouco deixe alguém escravizar você. Você está livre. E livre, meu irmão, não é aquilo que a sociedade de hoje em dia prega sobre liberdade. O que a sociedade prega sobre liberdade chama-se libertinagem. Liberdade na sociedade pós-moderna que nós vivemos é: eu faço o que eu quero, quando eu quero e da maneira que eu quero, com quem eu quero. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, porque se todo mundo atuar assim, vira um caos, ninguém respeita ninguém, todo mundo vai passando por cima de todo mundo. Não, eu quero passar o sinal vermelho. E não importa quem vai atravessar junto, eu vou passar o sinal vermelho. E aí eu provoco um acidente, eu mato e morro. É isso que acontece numa sociedade sem lei. Isso não é liberdade, isso é anarquia. E na anarquia não há nada de bom. Não é isso que é liberdade. Liberdade, meu irmão, é submeter-se à vontade de Deus, é ser livre. Porque é fazer o que é bom. Deus é luz e não há nele treva alguma. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudanças. Aí está a liberdade. A liberdade está em que você obedeça ao Senhor, em que você encontre a Ele, em que você o ame de fato, em que você encontre a sua vontade. E nessa vontade está todo bem, está toda beleza. Essa vontade que às vezes você encontra dificuldades e que você pode encontrar dores muitas vezes, porque você está nadando o rio acima, não seguindo a correnteza. Você vai encontrar a vida, a paz, a alegria em Cristo Jesus, mas vai encontrar o perdão, o amor, a liberdade do pecado, do inferno, essa liberdade que Cristo te dá. Viva livre, meu irmão, seja livre, viva o máximo, não entre na libertinagem, não crie seus filhos assim, não viva assim. Nisso não há nenhuma salvação, não há nada de bom. Liberdade é fazer a coisa certa e permanecer livre. Liberdade é viver para a glória de Deus. Liberdade é exaltar o Senhor com a sua vida, é guiar sua vida pela palavra de Deus. Não seja feito o que eu quero, Senhor, mas o que Tu queres. Ainda em momentos de dor, de sofrimento. Isso é liberdade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como eu sei que eu vou estar livre, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que você viva assim, de acordo com a vontade de Deus. Que você se submeta a ela. Essa vontade é maravilhosa, ela é perfeita, ela é boa. Você não vai encontrar nada melhor. Seja livre, permaneça livre em Cristo Jesus. E não se deixe levar por nada que se oponha a essa vontade maravilhosa, mas que você se guie em Cristo Jesus. Paulo termina esse texto mostrando que aqueles que querem perverter a igreja, o evangelho de Cristo, colocando a lei de Moisés como fonte de salvação, trazendo a circuncisão, e aí onde o indivíduo vira um judeu,
por meio da circuncisão. Paulo está falando para eles, aquele que se deixa circuncidar, de Cristo se desliga, da graça cai. E aí então Paulo leva isso a esses homens, dizendo, por que vocês não levam a religião de vocês ao extremo? Porque se vocês acham que vão ser salvos, não apenas se circuncidem, né? Mas que vocês levem isso ao mais extremo possível. Mas deixe de perturbar a fé daqueles que são de Cristo Jesus. Como Spurgeon dizia, vai se enforcar em outro lugar que não seja a cruz de Cristo Jesus. Não use o evangelho para matar a si mesmo e matar os outros, é o que Paulo está dizendo para esses homens, é o que Spurgeon disse, vai se enforcar em outro lugar que não seja a cruz. Que, infelizmente, esses filhos do diabo estão presentes, estão sempre colocando algo que é uma prerrogativa, que é um condicional para a salvação. Não faça isso, meu irmão, permaneça livre. Você está livre, você foi salvo em Cristo Jesus. Viva essa liberdade, corra como um rio em direção ao oceano, que é o próprio Deus. Que você glorifique o nome do Senhor, que você flua e viva tudo o que Deus deseja para você. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te fortaleça, a cada um de vocês, na graça preciosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.